Toda a vida é como um roteiro. Palavras bonitas no começo, palavras tristes no final. Você não me conhece, mas eu conheço você. O filme A Piscina do Diabo, ele se trata da tentação humana, né, nos mais variados aspectos, no desafio que a gente enfrenta nas coisas cotidianas, nas nossas aspirações, nos nossos sonhos, para que a gente consiga seguir um caminho da virtude e resistir às tentações. É basicamente sobre isso que se trata o filme. E a gente observa isso do ponto de vista de dois demônios, principalmente, né, um mais experiente e um que está aprendendo a arte da tentação, digamos assim, onde eles estão ali especulando e desenhando estratégias para conseguir persuadir aqueles humanos. Então, nesse processo, a gente vai acompanhando essas estratégias, esses diálogos, que vão nos permitindo observar a coisa pelo ponto de vista quase que do avesso, do que deve ser feito, de como deve ser interpretado as questões e tudo mais. Eu acho que todo mundo acaba se enxergando um pouco ali, porque eu entendo que, independente da sua crença religiosa, todo mundo tem um pouco dessa experiência de perceber uma certa vozinha ali nos induzindo a fazer determinadas coisas, a optar por caminhos, às vezes, mais fáceis, de necessidades mais imediatas e tudo mais. E às vezes a gente é confundido com essas coisas, né? Então, a todo momento a gente vê ali os demônios tentando confundir a realidade e, com isso, obviamente, capturar a alma dessas pessoas e enfim, né, pervertê-las. A ideia de fazer o filme, na verdade, a Brasil Paralelo sempre quis entrar no âmbito da ficção, né? Nós estamos aí há quase 8 anos produzindo documentários, já produzimos documentários sobre os mais variados temas, e a ficção sempre foi um sonho para nós, né? Então a gente sempre esteve atento em ideias, em possibilidades para conseguir dar o primeiro passo nessa direção. E acaba que nos últimos anos, né, eu e meu sócio, a gente passou por um processo de conversão ao cristianismo, ao catolicismo, mais especificamente. Isso mexeu muito com a gente, né? Então esses temas eles passam a estar presentes nas nossas discussões, na nossa vida, de modo geral. E nesse processo, né, como é que surgiu a ideia do filme? Eu estava com a data do meu casamento marcada, estava para me casar nos próximos 2 meses, e eu me lembro que ali nas vésperas do casamento, eu e minha esposa, nós passamos por meio que uma crise, assim, onde pequenas coisas que antes não incomodavam começavam a virar motivo de briguinhas e coisas meio bestas, assim, que a gente não entendia por que isso estava acontecendo. E eu lembro que a gente conversou com um amigo nosso que é padre, e ele nos contou uma história que é contada pelo padre Antônio Vieira no livro Sermões, onde ele conta uma passagem que um personagem estava passando por um lugar extremamente deteriorado, corrompido e tudo mais, e nesse local eles percebiam que não tinha nem a presença de nenhum demônio ali exercendo influência, né? E logo depois eles passam por um lugar extremamente ordenado, onde a vida corria muito bem, e ali eles enxergavam diversos demônios tentando perverter aquele lugar, né? A moral da história é basicamente que onde a coisa já foi destruída, já foi pervertida, a presença dele já quase não é mais necessária, porque o trabalho já está feito, digamos assim. E aí quando a gente está justamente tentando buscar a virtude, é que a tentação ela se torna mais forte, né? Eu achei muito interessante essa mensagem, né? Acho que ela tinha tudo a ver com o momento que a gente estava ali na véspera do sacramento do casamento e tudo mais, e essa ideia chamou a atenção, né? Sem dúvida, a trama, a questão do cristianismo, ela é extremamente presente ali, né? O personagem principal, ele está num momento de reaproximação com a fé. Ele volta para a cidade onde ele viveu a sua infância, adolescência e tudo mais. Depois de ter tido alguns fracassos na cidade grande, teve que voltar, assim, uma coisa meio filho pródigo, assim. E ele volta para a cidade do interior, volta a morar com a mãe, então ele está num período difícil da vida dele, e ele começa a se reaproximar da fé, que era uma coisa que ainda permanecia muito forte naquela cidade que ele vivia. O filme se passa ali no final dos anos 60, então é uma época onde o cristianismo era mais forte do que hoje ainda, né?
Então ele está nesse processo, mas justamente por ele estar nesse processo de reaproximação com a fé é que os demônios entram em um estado de urgência e aí começam a atuar mais fortemente para conseguir perverter ele. Então ele carrega todo tipo de preconceitos e crenças que começam a surgir, principalmente ali pós anos 60 e aquela coisa toda da revolução sexual, essa coisa toda, e uma série de teorias que estão pairando ali naquele ambiente. Isso tudo exerce uma certa influência que faz ele não conseguir se aproximar da fé. E os demônios, obviamente, vão utilizando isso para tentar desviá-lo, né? E aí, através de, enfim, alguns amigos e algumas coisas que vão acontecendo na vida dele, ele vai, enfim, conseguindo se aproximar, né? Então, o tema do cristianismo ele é central na história, né? Os personagens debatem sobre isso em alguns momentos e tudo mais. Então, dessa forma ele se faz presente, né? A gente achou que seria interessante esse termo, oficina do diabo, primeiro porque é um jargão popular, digamos assim, né? Que as pessoas falam muito, a mente vazia, oficina do diabo. Inclusive, isso é uma coisa que a mãe do personagem repete algumas vezes pro filho dele, que está num momento meio perdido e tudo mais. Eu me lembro que a minha avó falava muito isso também, então tem essa lembrança do Mente Vazia, Oficina do Diabo, e por se tratar de fato de uma espécie de oficina ali, né? No caso é um ambiente corporativo onde eles estão ali articulando estratégias para conseguir perverter os humanos. Então eu acho que a Oficina do Diabo ele tem esse duplo sentido que veio muito a calhar na história, né? Então foi um grande desafio a parte do seleção de elenco, primeiro por estar produzindo uma obra cristã, que é um desafio que acaba se intensificando, né? No ambiente artístico brasileiro, a gente sabe que existe uma resistência que é bem forte, né? Envolvendo esses temas. Então, isso já trouxe um primeiro desafio, não só para o elenco, mas também com parceiros, prestadores de serviço e tudo mais. Então, deu um trabalho bem árduo no início para a gente conseguir montar a equipe que ia trabalhar no filme, né? O elenco também foi um desafio. Nós abrimos processo seletivo nas nossas redes sociais, recebemos acho que entre 500 e 600 testes, assistimos todos, fizemos a seleção de alguns personagens que se encaixaram ali e alguns que a gente não conseguiu, a gente foi indo atrás através de recomendação e tudo mais. Na medida que a história ia se desenvolvendo, a gente ia tendo mais clareza de quais que eram as características de cada personagem. Isso foi aparecendo, né? O elenco é bem grande, tem vários personagens, mas assim, tentando pegar ali os mais centrais da trama, a gente tem a Elisângela, né, que é uma atriz reconhecida, que já fez muitas novelas e filmes e tudo mais. Ela faz o papel da Maria, que é a mãe do protagonista, do Pedro. Tem o próprio Pedro, que é o Sérgio Barreto, também. O Roberto Malê, que faz o demônio tutor. O Felipe Barros, que faz o demônio aprendiz. O Rafael Senatori, que faz um amigo do protagonista, que é uma das referências, digamos assim, dos aspectos mais teológicos, religiosos e etc. Acho que é isso. Tem mais gente, né? Tem o Felipe Fogosi também, que faz um palestrante ateu que está aí disseminando algumas ideias cientificistas e promovendo o ateísmo de um certo modo. A Bela Tortato, que faz a Sara, que é a namorada do protagonista. Enfim, é uma galera, não vou falar todo mundo, senão vou acabar esquecendo de alguém, mas é um elenco grande aí. A gente ficou mais ou menos uns 2 ou 3 meses fazendo ensaios, porque a gente queria testar aquele roteiro na boca dos atores para ver o que a gente poderia melhorar, otimizar, etc. Então, 2, 3 vezes por semana, ao longo de 3 meses, a gente se encontrava numa sala de escritório, passava as cenas do roteiro, adaptava coisas, gravava os ensaios, assistia juntos. Então, foi um processo bem bacana assim, de amadurecimento que trouxe um resultado interessante na hora da gravação, né? O que motivou essa escolha é que, assim, o filme se passa no final dos anos 60, né? O final dos anos 60 a gente achou um período interessante porque tem algumas mudanças que começam a acontecer na sociedade, inclusive a forma como é feita a liturgia e tudo mais.
E também a mentalidade das pessoas começa a sofrer uma alteração mais radical ali nessa época, né? Então a gente achou que era um período de transição interessante para a gente abordar vários aspectos de discussão sociológica, filosófica, teológica, que está presente nos dias de hoje, mas que ali, de um certo modo, se intensificou. Então, por isso que a gente fez mais ou menos essa janela. E também a gente não quis fazer no período contemporâneo, porque como vai tratar desses assuntos que são profundos, sensíveis e que diz respeito à vida espiritual de cada um, a gente achou que se a gente tivesse uma era contemporânea, digamos assim, a todo momento você ia estar tendo que fazer comparações e o senso crítico ia ficar um pouco mais elevado nesse aspecto religioso, digamos assim. E quando a gente volta um pouco no tempo, a gente se permite um pouco mais adentrar nessas ideias. A gente ainda não começou efetivamente a produzir nenhuma delas. Nós estamos aguardando como que vai ser a experiência com esse lançamento, né? A nossa primeira ficção, então tem uma série de hipóteses aí que precisam ser validadas e até sobre a capacidade de sustentabilidade disso, né? A Brasil Paralelo faz tudo com recurso próprio dos seus próprios assinantes, né? Então nós não temos nenhum incentivo de lei do governo, nenhum patrocinador. Então todo real gasto precisa voltar para que a coisa seja sustentável, né? Então por esse motivo nós estamos aguardando como que vai ser a repercussão desse filme para ter uma ideia e conseguir saber qual que é o próximo passo, apesar da gente, obviamente, ter se entusiasmado muito com a descoberta de que é possível, sim, produzir ficção com qualidade e com os nossos valores e tudo mais. Eu acho que esse filme, para nós, foi um marco nesse sentido. Você só precisa prestar atenção. Quando eu falar com você, tudo finalmente vai fazer sentido.